Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista, com informações exclusivas do Esporte Clube Corinthians Paulista para você. Nesse vídeo eu trago uma informação importante do mercado da bola relacionada a Ricardo Esgaio, a pressão interna no Corinthians para que o Corinthians não contrate o lateral português, pressão para cima de Fabinho Soldado. Eu vou te contar essa história, o negócio pode não ir para frente. Vamos aguardar, ver quem tem mais força. Há divergência também no Corinthians em relação a Léo Maná. O jogador está sendo emprestado para o Criciúma, o empréstimo ainda não foi assinado, porque há uma divergência dentro do Corinthians. Eu vou te contar essa história também. Vai de graça, não vai de graça? Enfim, tudo isso para você nesse blend de informações, que ainda tem também informações exclusivas do acordo que o Corinthians fez com Palácios em relação ao empréstimo do jogador. Agora, o Corinthians deve uma grana, Augusto Melo deixou um BO grande em relação a Palácios. Eu vou te contar essa história, inclusive os valores. E tem também a nova reunião decisiva entre Corinthians e Félix Torres, Corinthians e Santos Laguna hoje. Tudo isso agora para você. Eu sou o Samir Carvalho e peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações. Vamos embora falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista, porque assuntos, meus amigos, não faltam no Corinthians. Quero começar falando de Félix Torres. Hoje o Corinthians tem uma reunião com o Santos Laguna. O Corinthians vai tentar a última cartada para não sofrer o transfer ban. Caso sofra o transfer ban, o Corinthians acredita que isso só vai ser finalizado lá para quinta-feira. Então o Corinthians ainda tem uns 3, 4 dias para buscar reforços no mercado da bola. A tentativa do Corinthians é parcelar essa dívida de 34 milhões de reais deixada, herança de Augusto Melo, que foi empichado no último sábado de forma definitiva no Corinthians. A questão é a seguinte: o Santos Laguna já ganhou na justiça e não está muito afim de parcelar. E o Santos Laguna avisou que ia esperar o resultado do impeachment, né, do Augusto Melo, para ter uma conversa, né, com o Corinthians, e o Corinthians ficou com uma esperança, né? O Santos Laguna quis esperar a eleição de sábado. Então existe uma esperança dentro do Corinthians para essa última conversa, para essa última reunião. Uma nova diretoria, a certeza que Augusto Melo não volta mais ao clube. O Santos Laguna realmente, né, não quer nem ouvir falar no nome do Augusto e da antiga diretoria. Enfim, pintou uma esperança dentro do Corinthians em relação ao pagamento dessa dívida, tá? Uma dívida que o Corinthians não quer usar o seu fluxo de caixa, vai receber o dinheiro da Nike, mas tem muita coisa para pagar. Não dá para você pegar todo esse dinheiro de adiantamento da Nike, 50 milhões de reais, e dar tudo no Félix Torres. O Corinthians tem muita coisa para pagar, mas ainda há um temor em relação a isso, né? O Corinthians negocia com o Ricardo Esgaio, lateral português de 32 anos, né, que pertence ao Sport de Portugal. Ele é reserva no Sport, estava tentando a liberação junto ao Sport para jogar no Corinthians, inclusive já meio apalavrado, né, com o Corinthians, já que é um desejo aí do Fabinho Soldado e aprovado pelo Scout. Venho falando isso já há mais de uma semana para vocês. E agora eu estou atualizando, o canal Café do Setorista é sempre na frente para você. A pressão, o Fabinho sentiu um pouco. Eu hoje já não garanto mais se o Ricardo Esgaio conseguir a rescisão, se ele realmente vai ser jogador do Corinthians. Já não dá mais para cravar, porque, né, o Fabinho começou a já desconversar em relação ao Esgaio internamente dentro do Corinthians. Não quer dizer que não vai rolar, mas a pressão está funcionando. Então você que está externamente fazendo uma pressão para que o Ricardo Esgaio não seja jogador do Corinthians, né, porque é um jogador que é quase um meme lá em Portugal, né, que a gente viu aí dos torcedores, tá dando certo. Continue, porque o Fabinho meio que tá quase pipocando em relação ao Ricardo Esgaio, lateral de 32 anos, que não é barato, tá? O Corinthians está emprestando o Léo Maná. Eu vou te trazer divergências em relação ao Léo Maná. Ainda o contrato não foi assinado. O Corinthians já emprestou o Fagner pagando 500 mil. Enfim, a lateral do Corinthians é muito mal administrada. Aliás, as duas laterais. E agora tem essa questão do Esgaio, que o Fabinho está sentindo a pressão, porque já estava praticamente, né, apalavrado com o jogador, esperando uma liberação. Hoje eu quero atualizar vocês. Se essa liberação acontecer, não dá para garantir mais, porque o próprio Fabinho falou, não, já está falando dentro do clube, foi oferecido, não é bem assim, enfim, já está desconversando em relação ao Ricardo Esgaio. Mas com o empréstimo do Maná também, se efetivar o empréstimo do Maná, eu não duvido nada que ele, né, tô nem aí, vou fechar, já está fechado mesmo, vamos para dentro, vamos cair para dentro.
enfim, vamos aguardar Ricardo Esgaio, pressão interna no clube em relação ao português. Você concorda com isso? Eu quero a sua opinião nesse blend. Você quer ou não quer o Esgaio? Ó, a diretoria do Corinthians, pelo menos essa diretoria nova, eles são bem sérios e tratam todos os assuntos com importância, tá? Deixa eu passar para você o que está acontecendo. Em relação ao Léo Maná, o Corinthians não está assinado ainda, tá? O contrato, o empréstimo não está assinado ainda, mas o Fabinho Soldado acordou com o Criciúma o contrato da seguinte forma: o Criciúma vai pagar o salário do Léo Maná, cerca de R$60 mil por mês, e só que o Corinthians vai emprestar de graça. Quando chegou isso à diretoria do Corinthians, houve uma divergência, né? Houve alguns questionamentos ao Fabinho Soldado. Sabemos que o Léo Maná não é titular, mas a divergência é o seguinte: não conseguimos nenhum real, não há nenhuma outra proposta melhor, não há nenhum outro acordo que possamos fazer, né? Não chegou nada melhor, porque queira ou não, o Léo Maná foi capitão na base do Corinthians, né? Capitão inclusive do título da Copa São Paulo, jogador de seleção brasileira de base, e o entendimento da diretoria é o seguinte: o salário dele, a economia até pouca, 60 mil por mês. Mas a questão é, o Corinthians não consegue nada, não consegue, 250 mil pelo empréstimo, né? Dilui aí até o final do ano, em 6 meses, até o final do ano, o Corinthians não consegue isso, vai pagar aí até o final do ano aí, vai 20 mil por mês, enfim, joga junto com o salário, vai, os caras fazem um pacote lá de 80, não sei, e leva o jogador. Então, há uma divergência hoje em relação ao empréstimo do Maná. Há pessoas na diretoria que acham que o Corinthians tem que parar de ficar, né, sendo a mãe de todo mundo, né? Lembra que o Cuiabá, quando a gente vai querer algum jogador de algum outro clube, ninguém alivia pra gente, né? Então, há uma divergência hoje, o contrato ainda de empréstimo não foi assinado, tá? Entre Léo Maná, Corinthians e Criciúma, porque tem gente no Corinthians brigando para que o Corinthians receba alguma coisa e não empreste de graça o Léo Maná. Agora vem a pergunta para você, né? Vamos falar de negócios, não de futebol. Quem está certo nessa? Fabinho Soldado em emprestar de graça ou a diretoria que quer ganhar alguma coisa no empréstimo com o Criciúma? Eu quero a sua opinião aqui embaixo. Empresta de graça ou não o Léo Maná? Comente aqui e deixe o seu like. Lembrando que ele tem um contrato longo, 5 anos de contrato. Comente. Agora eu vou trazer os detalhes do empréstimo do Palácios, tá? É bom lembrar que, né, o Palácios está sendo emprestado para o Karpat, né? Não é um clube brasileiro, né? Enfim, nós vamos trazer os detalhes para vocês. Ele está sendo emprestado até o final do ano, quando termina o seu vínculo com o Corinthians, e o Corinthians pagando os direitos de imagem e o Karpat pagando CLT. Quer dizer que o Corinthians ainda vai pagar por mês uns R$300 mil, no mínimo por mês, tá? Esse é o valor que o Corinthians tem que pagar, né, para que o Palácios, né, jogue no Karpat, tá? O Corinthians vai ter uma economia aí mínima, né, também, enfim, já que tem que pagar metade do salário do jogador. A questão é a seguinte: o Corinthians facilitou a ida, e aí todos estão de acordo dentro do Corinthians, tá? E até eu entendo. O Corinthians facilitou o empréstimo do Palácios pelo seguinte motivo: o Corinthians deve $1 milhão de luvas ao Palácios, somando luvas e direitos de imagem. O Corinthians teme que o jogador saia, né, uma rescisão, se ele for na justiça ele sai, porque o atraso já vem de longa data. Se ele entrar na justiça, acionar o Corinthians na justiça, ele sai com todo o contrato, ainda recebeu. O Corinthians, para evitar uma ação judicial, o Corinthians aceitou emprestá-lo nessas condições, pagando metade do salário. Já ia fazer isso com o clube americano. E é o seguinte, aí vem outra informação importante, exclusiva para vocês, além dessa que até agora você não ouviu se o Corinthians paga metade ou não paga metade. Outra informação importante: o Corinthians no empréstimo já fez um acordo, né, paralelo com o Palácios, e está dividindo a dívida em 12 prestações, em um ano. Começa agora a ser pago em agosto, termina em julho do ano que vem. O Corinthians vai pagar $1 milhão, vai dar 5 milhões e pouco de reais em 12 vezes, quer dizer, quase R$500 mil aí por mês, né? Eu não fiz a divisão, mas você vai ter, a conta $1 milhão convertido, que vai dar 5 milhões e pouco, dividido por 12, vai dar uns 400 e poucos mil por mês, tá? Então o Corinthians fez esse acordo já com o Palácio, porque é uma dívida do Corinthians, tem que pagar, senão é mais uma ação judicial, mais um BO que o Augusto Melo deixou e a diretoria está resolvendo.
todos os detalhes. O canal Café do Setorista é incrível nisso, te traz todos os bastidores, os negócios, tentativas, tudo que está acontecendo dentro do clube. Agora basta você fazer o seu comentário. Acordo com o Palácios, que foi um acordão, os valores, dividindo essa dívida, pagando metade do salário no empréstimo, tá ok? E o Léo Maná, que lado você fica? Aqueles que cobram uma compensação financeira, nem que seja o mínimo, né, 20 mil por mês, mas querem alguma coisa ou libera de graça? Comente aqui embaixo tudo que você viu nesse blend de informações.